5 burradas que o Marcelo não cometeria se eu pudesse voltar no tempo. Então pegue papel e caneta e já anote para você não cometer esse erro também. E aí, jovem cristão, tudo bem com você? Eu espero que sim. Marcelo Araújo na área, e você está em um canal onde falamos de Jesus e dilemas do dia a dia de um jovem cristão. Então você já sabe, né? Curta o conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Primeira burrada que eu não cometeria se eu tivesse a máquina do tempo seria não priorizar a saúde mental. Muitas vezes a saúde mental do jovem não é uma prioridade. Talvez pela pressão de que tem que aguentar firme ou ainda pelo preconceito de ter que ir buscar ajuda. Mas é que a verdade é que essa falta de cuidado pode ressaltar em ansiedade, depressão e até crise na fé. Então sim, buscar ajuda médica para as questões mentais é essencial. Mesmo que você tenha crescido em um lar muito bem estabelecido, edificado na palavra de Deus, certas questões que é muito bom ser tratada com um médico, com um psicólogo, um terapeuta, e não, isso não é pecado e nem errado. A gente precisa disso, assim como a gente precisa de outros médicos de outras áreas para cuidar do nosso corpo. Mas é claro que a terapia ou o psicólogo não substitui a leitura da palavra, o devocional, falar com Deus, além do discipulado ou a busca por conversar com a liderança da igreja, seja o pastor, o líder de jovens ou quem seja. Até porque ambas se completam. Então a busca pela área espiritual e a busca pela área mental, elas vão estar complementando e assim vão ser bem edificados. E bom, a segunda burrada que eu consertaria seria entrar em um relacionamento amoroso precocemente. E bom, eu apelidei assim carinhosamente um relacionamento de um jovem que entra em um relacionamento com outra pessoa ali, um outro jovem, sem uma perspectiva de trabalho, terminando os estudos e outras questões acontecendo ali nesse período entre 15 e 18 anos, mais ou menos. E se você se encontra nesse período, nessa situação, não me leve a mal, eu estou falando algo por experiência própria, onde a possibilidade de você se ferir outras pessoas ou a outra pessoa no relacionamento é muito grande. E por N fatores, falta de maturidade, falta de planejamento futuro, muitas vezes nessa idade a pessoa nem sabe ainda o que quer fazer na faculdade, ou tem uma ideia, mas obviamente isso pode ser alterado até o fim do ensino médio. Eu mesmo nesse período já trabalhava e isso ainda assim não significava que eu estava pronto para um relacionamento, porque eu ainda não tinha maturidade de entender todas as outras questões que envolvem um relacionamento entre duas pessoas. Além de um outro ponto que é muito importante, que pode ser a falta de compromisso escolar. Até porque a pessoa está muito apaixonada e pode estar muito envolvida no relacionamento, que leva à terceira burrada, que é deixar os estudos de segundo plano. Nossa, e que falha burra. E não que eu fosse um aluno burro em questão de conhecimento, mas de entender que esse período era extremamente importante para que eu focasse em estudar, em absorver o conteúdo sendo passado na escola. E olha, modéstia à parte, eu me destacava até entre os alunos, só que sempre faltava algo a mais. E isso muitas vezes era levado em conta porque eu sentava no fundo, eu me relacionava com más amizades e queriam me influenciar de forma negativa em questão dos estudos e, é claro, em outras coisas. Então isso me desfocava do principal, que era chegar na sala de aula, sentar e absorver o conteúdo, simplesmente isso. E talvez você até vai dizer, mas Marcelo, ciência não é a minha área, ou português, ou matemática, ou seja lá a área que seja, exatas ou humanas. O que eu tenho de conselho para você é estude, aprenda, porque você será uma pessoa muito mais interessante para conversar e dialogar com as pessoas. Mesmo que não seja o seu assunto, você vai ter o mínimo conhecimento sobre aquela matéria ou assunto em específico, isso é muito bom. E claro, além de outras provas que surgem no meio do caminho, uma delas e a principal, estamos até nesse período, o Enem. Você vai precisar saber um pouquinho de cada matéria para se dar bem. A quarta burrada, se eu pudesse voltar no tempo, seria dar mais atenção à família e aos familiares. E aqui o que eu digo família, eu quero dizer aqueles que moram na mesma casa, e familiares seriam os parentes, primos, tios. Até a fase da puberdade eu aproveitei bem esse tempo com a família e os familiares, principalmente nas férias indo na casa dos avós, passando um fim de semana na casa dos primos, com os tios. Isso foi muito bom para minha infância até o momento que eu virei ali um adolescente, ou melhor dizendo, um pré-adolescente. Depois dessa fase é muito comum de se ver os jovens ali adentrando em um nível mais profundo de relacionamento com os amigos da escola, da rua, das festas que acaba acontecendo para quem vai, né? E eu, infelizmente, acabei entrando muito profundo nesse nível de relacionamento e deixando o nível familiar um pouco de lado. Como eu disse, é comum, mas não deveria ser normal, até para nós que somos cristãos. Se você é esse jovem que ainda está
nessa faixa de idade, eu te dou esse conselho. Aproveite mais a família, os familiares e, é claro, aprenda a ter um ponto de equilíbrio para aproveitar também os amigos, as amizades que vão surgindo nesse período, porque é bom também. Lembrando sempre o que a Bíblia diz: as más amizades corrompem os bons costumes. Então escolha bem suas amizades. E a quinta e última burrada seria crescimento profissional. De todas as burradas que eu citei aqui, essa eu acredito que é o que eu menos errei, até porque quando eu comecei a trabalhar de fato ali com carteira assinada como jovem aprendiz aos 16 anos, eu já tinha aceitado a Cristo e já estava entendendo um pouco da palavra e Jesus já estava me mudando. Então eu buscava dar o meu melhor, mas é claro que a gente sempre tem algo a melhorar. E nesse período, o que eu buscaria estar ajustando para melhor seria o meu posicionamento. Às vezes eu sabia o que era correto e como deveria ser feito, mas eu não era firme nas minhas palavras ou até no meu posicionamento. E aqui eu não estou falando de ser grosso, arrogante, mas você ser pontual na sua fala e ser preciso nela. Além disso, me desenvolveria melhor nas questões de conhecimento sobre trabalho em equipe e principalmente tendências de tecnologias futuras que viriam a somar na sociedade, principalmente no ambiente profissional, como a gente tem hoje várias coisas, mas que lá atrás já era falado, há 5, 6, 7 anos atrás. E essas foram as burradas de hoje, então eu quero que você comente aí uma burrada que talvez você diria para o seu eu do passado. Além disso, não se esqueça de curtir, compartilhar com algum jovem para ele ser um jovem sábio, não cair nessas burradas ou em algumas outras que eu vou compartilhar futuramente. E nos vemos na próxima. Até mais!